Em uma noite chuvosa de Brasília, as ruas do antigo bairro de Candangolândia ecoavam com o som de pingos pesados batendo no asfalto rachado. As luzes dos postes tremeluziam, iluminando as sombras das vielas estreitas, onde a pobreza se enraizava como uma erva daninha. Ali, no coração da capital brasileira, viviam Gabi e Mati, dois irmãos gêmeos de 9 anos, órfãos que o destino havia lançado nas profundezas das canaletas e catacumbas subterrâneas. Seus rostos idênticos, marcados por camadas de sujeira e olhos castanhos profundos como poças d'água, carregavam o peso de uma vida que mal começara. Tudo havia mudado há 1 ano, quando seu pai, um trabalhador braçal chamado João, foi esfaqueado em uma briga de bar por um devedor rancoroso. João, um homem forte e quieto que sustentava a família consertando telhados nas favelas, caiu no chão ensanguentado, seus últimos sussurros implorando à esposa, Maria, que protegesse os meninos. Maria, devastada, tentou seguir em frente, lavando roupas para os vizinhos e mendigando nas praças. Mas a dor a consumiu e, em uma noite de desespero, ela roubou comida de um mercado para alimentar os filhos famintos. A polícia a pegou e, desde então, ela apodrecia em uma prisão lotada de mulheres como ela, presas pela miséria. Os gêmeos, Gabi e Mati, eram inseparáveis. Gabi, o mais falante dos dois, sempre liderava as pequenas aventuras em busca de comida. Vasculhar latas de lixo atrás de restos de pão ou frutas podres, ou roubar maçãs de barracas de rua quando os vendedores se distraíam. Matt, mais quieto e observador, seguia o irmão com um sorriso tímido, mas era ele quem carregava o segredo que os unia. Um dom antigo, herdado de uma avó indígena que falava de espíritos da floresta. Quando oravam juntos, de mãos dadas, uma luz suave emanava de seus dedos entrelaçados, um calor que curava feridas pequenas, arranhões de quedas nas ruas, febres passageiras. Eles nunca contavam a ninguém. Era seu tesouro, uma oração sussurrada nas noites frias das catacumbas. As catacumbas de Candangolândia eram um labirinto esquecido sob o bairro, túneis de esgoto antigo onde o cheiro de mofo e água estagnada impregnava o ar. Os meninos haviam encontrado uma entrada escondida atrás de uma pilha de entulhos, um buraco que levava a câmaras secas o suficiente para servirem de lar. Eles dormiam em colchões improvisados, de jornais velhos, cobertos por um cobertor rasgado que Maria deixara antes de ser levada. Pela manhã, emergiam como ratinhos curiosos, correndo pelas ruas para escapar da chuva que transformava as calçadas em rios de lama. Naquele dia, a chuva parara, deixando o ar úmido e pesado. Gabi e Mate saíam de uma lixeira perto do mercado central, cada um com uma maçã mordida na mão. Olha só, Mate, 2 hoje. Vamos dividir com o velhinho da praça, disse Gabi, limpando o suco do queixo com a manga suja da camisa. Mate assentiu, seus olhos brilhando. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra alta os encobriu. Um homem corpulento, de uns 50 anos, com um terno amarrotado e um cigarro pendurado nos lábios, os encarava. Seus olhos escuros, injetados de raiva, faiscavam sob as sobrancelhas grossas. Era Diego Martinez, o temido chefe da organização local, um mafioso que controlava o tráfico de favela, as apostas ilegais e as dívidas que sufocavam o bairro. Olhem só esses ratos de rua! Rosnou Diego, sua voz rouca ecoando como um trovão baixo. Ele tremia ligeiramente, não de frio, mas de algo mais profundo. A doença de Parkinson que o consumia desde uma briga de rua anos atrás. Um golpe na cabeça com um pedaço de pau o deixara com tremores incontroláveis nas mãos, lapsos de memória que o faziam esquecer nomes de aliados leais e uma fraqueza muscular
que o deixava cair como um boneco quebrado em momentos inesperados. Os médicos, aqueles charlatães caros de Brasília, haviam sido claros. Em um ano, você será um vegetal, senhor Martinez. O cérebro está degenerando. Nada pode parar isso. Diego viu nos meninos uma oportunidade cruel. Seus capangas o abandonavam aos poucos, vendo fraqueza no chefe que outrora esmagava rivais com um soco. Ele precisava de mãos ágeis, invisíveis, para tarefas sujas. Vocês dois venham cá, ordenou, estendendo a mão trêmula para agarrar o braço de Gabi. O menino se encolheu, mas Mate apertou sua mão, um gesto silencioso de apoio. O que. O que o senhor quer? Gaguejou Gabi, os olhos arregalados. Quero que trabalhem para mim, roubar, espionar, o que eu mandar. Senão, eu chamo a polícia e conto que vocês roubaram essas maçãs. Vão acabar como a mãe de vocês, na cadeia. Diego sorriu, um sorriso torto que não chegava aos olhos. Ele sabia de Maria. Sua rede de informantes cobria o bairro como teias de aranha. Os meninos trocaram um olhar aterrorizado. Recusar significava prisão, ou pior. Relutantes, eles assentiram, seguindo o homem por becos escuros, até um armazém decadente no limite do bairro. O armazém de Diego era um covil de sombras. Pilhas de caixas de contrabando, mesas com cartas de apostas e um punhado de homens rudes, fumando e bebendo cachaça. Diego os apresentou como meus novos ajudantes, rindo enquanto os meninos tremiam. Esses pirralhos vão roubar para mim. São invisíveis como fantasmas. Seus homens gargalharam, mas Diego já planejava. Primeiro, testes. Ele os mandou roubar um relógio de um apostador endividado na praça. Gabi, com o coração acelerado, se esgueirou pela multidão enquanto Mate vigiava. Sucesso! O relógio era de ouro falso, mas serviu. Diego elogiou com um tapa nas costas que doeu mais do que deveria. Bom, ratos, amanhã mais. As noites eram piores. Diego os forçava a dormir no chão frio do armazém, acorrentados por uma corda frouxa para não fugirem. Ele os alimentava com restos, pão duro e feijão frio. Vocês são meus agora, dizia, sua mão tremendo ao apontar um cigarro aceso para eles. Uma vez, quando Gabi tropeçou carregando uma caixa pesada, Diego o empurrou contra a parede, gritando: Inútil, se não servirem, eu o jogo para os cães da rua. O menino caiu, raspando o joelho, mas Mate correu para ajudá-lo, sussurrando: Aguenta, irmão, vamos orar. Sozinhos no escuro, após o ronco dos homens encher o ar, os gêmeos se abraçavam. Porque ele é assim, Matt. Ele parece doente, murmurou Gabi, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Matt, com sua intuição afiada, notara os tremores de Diego, os momentos em que o homem se perdia em pensamentos, esquecendo onde estava. Talvez Deus queira que a gente ajude ele também. Lembra da vovó? O dom é para curar quem precisa. Gabi hesitou, mas assentiu. De mãos dadas, eles oraram baixinho. Senhor, tire a dor desse homem. Faça ele ver a luz como a mamãe nos ensinou. Uma faísca quente passou entre seus dedos, mas nada mais aconteceu aquela noite. Ainda não. Dias se transformaram em semanas de humilhação. Diego os usava como escravos. Roubar carteiras de turistas distraídos no eixo monumental. Entregar pacotes suspeitos a contatos nas sombras. Limpar o armazém sob chuva de insultos. Uma tarde, durante uma reunião com rivais, Diego sofreu um lapso. Ele esqueceu o nome de um capanga leal, chamando-o de traidor por engano. A confusão levou-o a uma briga feia. Socos trocados, um homem sangrando no chão, mas nada que tocasse os meninos diretamente. Diego, ofegante, os culpou depois. Se vocês não tivessem me distraído, isso não aconteceria. Ele os forçou a limpar o sangue,
as mãos pequenas tremendo no balde de água suja. Mas à noite, na escuridão do armazém, os gêmeos persistiam. Vamos tentar mais perto, sugeriu Mate uma noite quando o ronco de Diego ecoava do quarto improvisado no fundo do prédio. Uma porta trancada, mas que eles sabiam como arrombar com um arame encontrado. Com o coração batendo forte, eles se esgueiraram pelo corredor, o ar cheirando a suor e cigarro. A porta rangeu ao abrir, revelando Diego dormindo inquieto em uma cama de campanha, sua mão direita tremendo mesmo no sono. Os meninos se aproximaram, de mãos dadas, pairando as palmas sobre o peito do homem. Senhor, cure-o, duplique nossa força, como o Pai nos uniu, sussurraram em uníssono. Pela primeira vez, algo mudou. Um brilho sutil, quase invisível, emanou de suas mãos unidas, envolvendo o corpo de Diego como uma névoa quente. O homem se agitou no sono, um gemido escapando de seus lábios. Seu tremor parou por um instante, o rosto relaxando pela primeira vez em meses. Os gêmeos recuaram, assustados, mas esperançosos, correndo de volta para seu canto. Vai funcionar, Gabi. Eu sinto, disse Mate, apertando a mão do irmão. Na manhã seguinte, Diego acordou com uma sensação estranha. Seus dedos, que mal seguravam uma xícara sem derramar, moveram-se com mais firmeza. Ele piscou, confuso, testando os braços. Que diabos! Murmurou, mas atribuiu ao sono. Ainda assim, olhou para os meninos com menos raiva. Hoje vocês roubam um celular de um ricaço no shopping. Não me decepcionem. Os gêmeos obedeceram, mas em seus corações a semente do perdão já brotava. Mal sabiam que o milagre estava apenas começando e que sua oração coletiva, duplicada pela união, mudaria não só Diego, mas todo o destino sombrio de suas vidas. As semanas se arrastavam no armazém de Diego como sombras alongadas pelo sol poente de Brasília. O ar úmido do Planalto Central infiltrava-se pelas frestas das paredes de tijolo rachado, misturando-se ao cheiro acre de cigarro e óleo de motor que pairava no ambiente. Gabi e Mate, os gêmeos inseparáveis, haviam se tornado peças essenciais na engrenagem cruel da operação de Diego Martinez. Não mais livres para vagar pelas ruas como pássaros órfãos, eles agora obedeciam ordens sussurradas em tons ásperos, seus pequenos corpos exaustos de tarefas que nenhum menino de 9 anos deveria enfrentar. Mas a chama da esperança, alimentada por suas orações noturnas, queimava baixa, porém constante, no peito deles. Diego, por sua vez, notava mudanças sutis em si mesmo que o desconcertavam. Aquela manhã, após a primeira oração dos meninos, ele havia segurado uma xícara de café sem derramar uma gota, um feito que não acontecia há meses. Deve ser o remédio novo, resmungou para si mesmo, ignorando o formigamento quente que percorrera seu corpo durante o sono. Seus capangas, homens como Raul, um brutamontes tatuado com cicatrizes de brigas antigas, e Chico, um esguio vigarista de olhos furtivos, trocavam olhares desconfiados. O chefe tá mais firme hoje, cochichou Raul a Chico enquanto limpavam armas enferrujadas em uma mesa improvisada. Talvez não esteja acabando tão rápido quanto os doutores disseram, mas a doença não perdoava lapsos. No dia seguinte, durante uma entrega de pacotes em um beco escuro perto da rodoviária do plano piloto, Diego sofreu um tremor violento. Ele tentava negociar com um fornecedor rival, um homem magro chamado Vargas, que exigia pagamento adiantado por uma carga de mercadorias ilícitas. Eu pago na próxima, Vargas. Você sabe que eu honro minha palavra, disse Diego, sua voz rouca falhando enquanto a mão direita começava a tremer incontrolavelmente. A xícara imaginária de café agora era o cigarro que escapava de seus dedos,
caindo no chão e esmagando-se sob sua bota. Vargas riu, um som seco e zombeteiro. Honra? Você mal se lembra do meu nome, Martinez. Seus homens me contam. Você esquece aliados como quem perde uma moeda. Pague agora ou perca o negócio. A humilhação queimou no peito de Diego, como cachaça pura. Seus músculos da perna fraquejaram de repente, e ele cambaleou contra a parede do beco, o corpo traidor recusando-se a obedecer. Gabi e Mate, escondidos atrás de caixas próximas, pois Diego os usava como olheiros, observavam em silêncio aterrorizado. Ele vai cair, sussurrou Mate, apertando a mão de Gabi. Mas Diego se recompôs com um grunhido, empurrando Vargas com o ombro bom. Volte amanhã e traga o que eu pedi. O rival partiu rindo, e Diego, ofegante, virou-se para os meninos. Vocês viram isso? Viram como ele me olhou? Agora vão e roubem o pagamento dele. Sigam-no e peguem a carteira quando ele baixar a guarda. Os gêmeos obedeceram, seus corações pesados como as mochilas cheias de restos que carregavam. Eles seguiram Vargas pelas ruas movimentadas, desviando de vendedores ambulantes e ônibus barulhentos. Gabi, mais ágil, esgueirou-se por trás enquanto o homem parava em uma barraca de suco. Um movimento rápido e a carteira estava em sua mão. Notas amassadas e um relógio barato. Mate vigiava, pronto para correr. De volta ao armazém, Diego contou o dinheiro com mãos ainda instáveis, mas um brilho de aprovação surgiu em seus olhos. Bom trabalho, ratos. Vocês valem mais do que eu pensava. Comam isso. Ele jogou um pão fresco, um luxo raro, e os meninos devoraram-no como lobinhos famintos. No entanto, a crueldade de Diego não amainava. Ele via nos meninos ferramentas, não pessoas. Naquela noite, após uma reunião tensa onde discutia territórios com seus homens, Diego os chamou para uma lição. Vocês acham que a rua é brinquedo? Vou mostrar como se faz. Ele os levou a um canto escuro do armazém, onde um devedor, um homem magro e suado chamado Luiz, que devia dinheiro de apostas, esperava amarrado a uma cadeira. Diego, com o tremor controlado por um momento de fúria, ergueu o punho e desferiu um soco no estômago de Luiz, que gemeu de dor, dobrando-se como um junco. Sangue escorreu do nariz do homem, pingando no chão de cimento. Pague ou sofra mais. Rosnou Diego, sua voz ecoando nas paredes. Os capangas riram, mas os meninos, forçados a assistir, viram o terror nos olhos de Luiz. Não machuque ele, implorou Gabi baixinho, mas Diego o calou com um olhar feroz. Cale a boca, pirralho. Isso é o mundo real. A cena de violência, não contra eles, mas o suficiente para gelar suas almas, os deixou tremendo. Luiz foi solto após prometer pagamento, mancando para fora com o rosto inchado. Diego, exausto pelo esforço, retirou-se para seu quarto, deixando os meninos sozinhos com o eco dos gemidos. Ele é como um animal raivoso, sussurrou Gabi, limpando lágrimas com a manga. Mate, porém, balançou a cabeça. Ele tá doente por dentro, Gabi. Lembra o que a vovó disse? O dom cura o corpo e a alma. Vamos orar de novo, mais forte. Os gêmeos esperaram até o armazém silenciar, os roncos dos homens misturando-se ao gotejar distante de uma torneira quebrada. Com o arame improvisado, eles arrombaram a porta do quarto de Diego mais uma vez. O homem dormia agitado, suor perlando sua testa enrugada, o corpo contorcido em espasmos leves. Os meninos se aproximaram na ponta dos pés, o coração de Gabi martelando como um tambor. De mãos dadas, eles formaram um círculo invisível sobre o peito de Diego, suas vozes unidas em uma prece sussurrada. Pai Celestial, duplique nossa luz, cure as trevas dele, faça os tremores cessarem, traga paz ao seu coração partido como o nosso. O ar ao redor pareceu aquecer,
uma brisa sutil carregando o cheiro de terra molhada, um eco das raízes indígenas de sua avó. Das mãos unidas dos gêmeos, uma luz etérea, mais visível desta vez, desceu como névoa dourada, penetrando o corpo de Diego. Ele se debateu no sono, um suspiro profundo escapando, como se um peso invisível fosse erguido. Pela manhã, Diego acordou com o sol filtrando-se pela janela suja. Seus braços moveram-se sem resistência. Ele flexionou os dedos, surpreso com a força retornada. Que bruxaria é essa? Murmurou, sentando-se na cama. Ele se lembrou vagamente de um sonho. Dois anjos pequenos pairando sobre ele, uma sensação de alívio que varria a névoa de sua mente. Pelos primeiros lapsos de memória, ele se recordava dos nomes de seus capangas sem esforço. Raul, Chico, venham cá, gritou, e quando eles entraram, ele os cumprimentou com um tapa amigável nas costas, algo que não fazia há meses. Hoje, expandimos o negócio, nada de tremores me parando. Os meninos, limpando o chão como de costume, trocaram olhares furtivos. Está funcionando, sussurrou Mate a Gabi, um sorriso tímido iluminando seu rosto sujo. Mas Diego, ainda cego para o milagre, os tratou com a mesma aspereza. Ele os mandou para uma tarefa maior, infiltrar-se em uma festa de ricaços no setor hoteleiro sul, roubando joias de uma mesa de buffet. Sejam invisíveis, ou eu os quebro como aquele devedor ontem. Os gêmeos partiram, navegando pelas ruas iluminadas pela noite, o plano piloto brilhando ao longe como um sonho distante. A festa era um mundo alienígena para eles. Luzes de cristal, risadas de homens de terno e mulheres com vestidos caros, o aroma de churrasco e vinhos franceses. Gabi distraiu um garçom com uma pergunta inocente sobre doces, enquanto Mate pegou um colar de pérolas falsas de uma bandeja. Sucesso novamente, mas no caminho de volta, uma patrulha policial os avistou. Parem aí, meninos! Gritou um guarda. O pânico os invadiu. Eles correram por becos, o colar tilintando no bolso de Mate. Escondidos em uma viela fedorenta, ofegantes, Gabi disse: se nos pegarem, é o fim. Mas por que arriscar tudo por ele? Mate apertou sua mão. Porque o dom nos trouxe até aqui. Vamos continuar orando. De volta ao armazém, Diego elogiou o roubo com um raro pedaço de chocolate. Vocês são úteis, afinal. Mas à noite, o ciclo recomeçou. Os gêmeos oraram novamente, a luz agora mais intensa, e Diego sonhou com redenção. Imagens de sua juventude, antes das ruas o endurecerem, misturadas aos rostos dos meninos. Ele acordou prostrado, lágrimas escorrendo pela primeira vez em décadas. O que está acontecendo comigo? Questionou-se, sem saber que o perdão dos órfãos estava derretendo as camadas de ódio em seu coração. Enquanto isso, no mundo exterior, boatos corriam pelo bairro. Os capangas de Vargas planejavam um ataque, vendo fraqueza em Diego. Mas o chefe, fortalecido aos poucos, preparava-se para o confronto, alheio ao fato de que sua salvação vinha de mãos pequenas e puras. Os gêmeos, exaustos mas determinados, persistiam. Sua união, duplicando não só o dom, mas a esperança de um futuro além das sombras. O sol escaldante de Brasília batia impiedoso sobre as ruas do setor comercial sul, onde o tráfego de ônibus e carros ecoava como um rugido constante. Diego Martinez, agora com uma vitalidade renovada que ele mal compreendia, dirigia seu carro velho e rangente pelas avenidas largas, os gêmeos encolhidos no banco de trás. Seus tremores haviam diminuído tanto que ele conseguia segurar o volante com firmeza, e sua memória, outrora um labirinto de névoa, clareava como o céu após uma tempestade. Vocês dois, hoje é grande, anunciou ele, olhando pelo retrovisor com olhos que ainda carregavam resquícios de dureza.
Vamos pegar o território de Vargas. Seus homens estão planejando me derrubar, mas eu vou primeiro. Gabi e Mate trocaram olhares ansiosos. Eles sabiam o que isso significava: mais violência, mais sombras no mundo que os engolira. No armazém, a tensão pairava como fumaça de cigarro. Raul e Chico preparavam armas, revólveres enferrujados e facas afiadas, discutindo planos em voz baixa. O chefe tá diferente, hein? Ontem ele lembrou do nome da minha falecida mãe, que eu nem conto pra ninguém, disse Raul, limpando o cano de uma pistola com um pano oleoso. Chico assentiu, desconfiado. É, mas se for fraqueza disfarçada, a gente tá ferrado. Vargas tem mais homens. Diego entrou, sua postura ereta pela primeira vez em anos, e distribuiu ordens como um general. Raul, você cobre o beco. Chico, leva os ratos para distrair os vigias. Eles são bons nisso. Os meninos engoliram em seco, mas o medo era misturado a uma determinação quieta. Suas orações noturnas estavam surtindo efeito. Diego já não os tratava com a mesma brutalidade, embora a crueldade persistisse em suas palavras. A emboscada aconteceu ao entardecer, em um depósito abandonado perto da ponte Juscelino Kubitschek. Vargas e seus 3 capangas esperavam, armados e alertas, sabendo dos boatos. Diego estacionou o carro a 1 quadra de distância e o grupo avançou pelas sombras das árvores secas. Gabi e Mate foram enviados na frente, fingindo serem mendigos pedindo esmolas. Por favor, senhor, uma moeda para o pão? Implorou Gabi a um dos vigias, seus olhos grandes e suplicantes distraindo o homem enquanto Mate chutava uma lata vazia para criar barulho. Os vigias se viraram, e nesse instante, Diego e seus homens atacaram. Gritos ecoaram. Peguem eles! Berrou Vargas, sacando uma arma. Um tiro rasgou o ar, acertando o ombro de Raul, que caiu gemendo, sangue encharcando sua camisa. Diego, impulsionado por uma força recém-descoberta, avançou sobre Vargas, desarmando-o com um soco preciso que quebrou o nariz do rival. O homem uivou de dor, caindo de joelhos enquanto Chico derrubava outro capanga com uma coronhada. A briga foi feroz, mas rápida. Punhos voavam, corpos colidiam contra paredes de concreto rachado e o cheiro metálico de sangue misturava-se ao pó da terra. Um dos homens de Vargas tentou fugir, mas Diego o derrubou com um chute nas pernas, o impacto ecoando como um trovão. Isso é pelo que você planejou, traidor? Rugiu ele, sua voz não mais falhando. Os gêmeos, escondidos atrás de barris enferrujados, assistiam horrorizados, mas ilesos. Gabi tapava os ouvidos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que tanta raiva, Mate? Isso não acaba nunca. Mate, apertando a mão do irmão, sussurrou. Mas o Dom está mudando ele. Olha como ele luta, sem tremor. Vargas, derrotado e sangrando no chão, implorou. Piedade, Martinez. Eu pago o dobro. Diego, ofegante, ergueu o punho para o golpe final, mas hesitou. Algo em seu peito, um eco da luz das orações, o deteve. Saia da minha vista e nunca mais volte a esse bairro. De volta ao armazém, a vitória foi celebrada com cachaça e risadas roucas. Raul, com o ombro enfaixado por um curativo improvisado, ergueu uma garrafa. Ao chefe, você tá de volta, homem. Diego bebeu, mas seus olhos vagavam para os meninos, que limpavam o sangue das botas dos homens em silêncio. Pela primeira vez, ele sentiu um aperto no peito, não de doença, mas de culpa. Vocês se saíram bem hoje, disse ele jogando moedas para eles. Comam o que quiserem no mercado. Gabi e Mate assentiram, mas o peso da cena os seguia como uma sombra. À noite, o armazém adormeceu sob o zumbido de insetos. Os gêmeos, exaustos pela adrenalina do dia, esperaram até que o ronco de Diego enchesse o quarto.
Com o arame habitual, entraram novamente, o ar carregado de umidade da chuva recente. Diego dormia profundamente, mas seu rosto ainda mostrava linhas de tensão, resquícios da batalha. Os meninos se posicionaram ao lado da cama, mãos unidas, e oraram com fervor renovado. Senhor, complete a cura. Duplique nossa fé, afaste as trevas que o prendem, como o Pai afasta as nuvens do céu. Faça-o ver o mal que causa, traga luz ao seu caminho. A luz emanou mais forte, um halo dourado que envolveu o corpo de Diego, penetrando sua mente e músculos. Ele se agitou, murmurando no sono: Perdão, os meninos. Um suspiro profundo escapou, e seus membros relaxaram completamente, o tremor ausente como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, Diego acordou transformado. Ele se levantou sem esforço, os braços fortes, a mente cristalina. Memórias antigas voltaram. Sua infância pobre em uma favela de São Paulo, o pai alcoólatra que o espancava, a primeira briga que o levou ao submundo. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto marcado enquanto ele se olhava no espelho rachado. Que diabos está acontecendo? Eu me sinto novo. Ele testou os punhos, socando o ar com precisão. Nenhum lapso, nenhum esquecimento. Chamando Raul e Chico, ele os surpreendeu com clareza. Lembrem-se do plano de anos atrás. Quando tomamos o Mercado de Norte, vamos expandir limpo agora. Os capangas piscaram, impressionados. Mas o verdadeiro teste veio quando ele viu os meninos. Eles entravam com pães frescos do mercado e Diego, impulsionado por uma emoção desconhecida, os chamou. Venham cá, pirralhos, por que vocês me olham assim? Gabi hesitou, mas Mate corajoso disse: O senhor parece melhor, tio Diego, como se a doença tivesse ido embora. Diego riu, mas era um riso trêmulo. Doença? Sim, os doutores mentiram, mas. Obrigada, eu acho. Pela primeira vez, ele não os xingou. Em vez disso, mandou-os para uma tarefa leve: comprar frutas. Enquanto eles saíam, Diego sentou-se, o peito apertado. Ele se lembrou dos sonhos, anjos pequenos, orações. Deve ser loucura, murmurou, mas no fundo, uma semente de dúvida brotava. Os dias seguintes trouxeram mais mudanças. Diego evitou novas violências, focando em negociações pacíficas, pelo menos para seus padrões. Ele levou os gêmeos a um médico clandestino para checar feridas da briga e, pela primeira vez, comprou roupas novas para eles, camisas limpas e shorts que não fediam a esgoto. Não quero ratos sujos trabalhando para mim, justificou, mas seus olhos suavizavam. Os meninos, sentindo a mudança, oravam com mais confiança. Uma noite após uma entrega pacífica, Diego sofreu um último resquício, um tremor leve na mão enquanto contava dinheiro. Não, de novo não, gemeu. Mas os gêmeos, ouvindo do canto, entraram mais cedo. Sem palavras, eles se aproximaram e, intuitivamente, Diego sentiu a presença. O que vocês estão fazendo? Perguntou, mas não os expulsou. As mãos unidas pairaram, a luz fluindo, e o tremor cessou para sempre. Dias depois, Diego marcou uma consulta em uma clínica particular no Asa Norte, usando o dinheiro de um negócio limpo. Os exames foram exaustivos: ressonâncias, testes neurológicos, análises de sangue. O médico, um homem idoso de jaleco impecável, piscou para os resultados. Inacreditável, Sr. Martinez. A degeneração parou. Na verdade, reverteu. Seu cérebro está como o de um homem de 40 anos. Como é possível? Diego, sentado com os gêmeos ao lado, ele os levara por impulso. Sentiu o mundo girar. Lágrimas vieram novamente, e ele as deixou cair. Foi um milagre. Esses meninos, eles oraram por mim. O médico ergueu uma sobrancelha, mas os resultados não mentiam. De volta ao armazém,
Diego confrontou os gêmeos. Foi vocês, não foi? As noites, as orações. Eu sonhei com isso. Gabi, tremendo, assentiu. Sim, tio. Nosso dom, quando oramos juntos, ele duplica. Queríamos curar o senhor, mesmo você sendo ruim conosco. Mate acrescentou. A mamãe nos ensinou a perdoar. Diego caiu de joelhos, um homem quebrado pela graça. Eu sou um monstro. Matei, roubei, machuquei tantos, incluindo vocês. Ele chorou, abraçando os meninos pela primeira vez, um abraço desajeitado, mas sincero. Me perdoem, eu vou mudar. Nada de crime mais. Vocês me salvaram. Naquele momento, o coração de Diego se abriu. Ele prometeu à polícia anônima uma confissão parcial, limpando seu nome sem arrastar os antigos aliados para o abismo. Os capangas, vendo a transformação, partiram. Alguns para vidas honestas, outros para o esquecimento. Diego vendeu o armazém, usando o dinheiro para alugar uma casa simples no Guará. Os gêmeos ganharam camas macias, comida quente e, pela primeira vez em anos, segurança. Ele os matriculou em uma escola pública, assistindo às aulas iniciais com olhos úmidos. Vocês são minha família agora, disse ele, ensinando-os a ler com paciência recém-descoberta. Mas o passado sussurrava. Rivais como Vargas tramavam vingança, mas Diego, guiado pela fé nova, enfrentava com palavras, não punhos. Uma noite, bandidos invadiram a casa, exigindo o território antigo. Diego os recebeu à porta, desarmado. Eu saí disso, levem o que quiserem, mas deixem as crianças em paz. Os homens riram, mas ao verem sua calma inabalável, recuaram, murmurando sobre fantasmas. Os gêmeos, escondidos, oraram em silêncio e uma paz sobrenatural encheu o ar. O ataque falhou e Diego viu nisso a mão de Deus. Meses se passaram e Diego construiu um pequeno orfanato no antigo armazém reformado, batizado de Luz dos Anjos, em honra aos meninos. Gabi e Mate ajudavam, distribuindo comida e orações discretas para outras crianças de rua. O perdão fluía. Diego visitava Maria na prisão, prometendo tirá-la para uma vida nova. Eu era pior que o destino de vocês, confessou a ela através das grades. Mas o amor vence. A história de sua cura espalhava-se como vento, atraindo doações e voluntários. Os gêmeos, agora com sorrisos genuínos, cresciam sob o teto de um pai adotivo, provando que o dom da união podia curar não só corpos, mas almas perdidas. A transição para a nova vida na casa simples do Guará não foi sem tropeços, mas Diego Martinez, outrora o temido chefe da sombra de Candangolândia, agora caminhava com passos firmes pela luz incerta da redenção. A residência, um sobrado de 2 andares com paredes pintadas de branco desbotado e um quintal cercado por arame farpado enferrujado, representava o primeiro refúgio genuíno que os gêmeos Gabi e Mate conheciam desde a prisão de sua mãe. O ar ali cheirava a feijão cozinhando e sabão de lavar roupa, um contraste gritante com o fedor de esgoto das catacumbas. Diego, com sua vitalidade restaurada, acordava cedo para preparar o café da manhã. Ovos mexidos com pão de queijo fresco comprado na padaria da esquina. Comam, meninos, vocês precisam crescer fortes, não como aqueles ratos magros que eu peguei nas ruas. Dizia ele, sua voz rouca agora tingida de uma ternura desajeitada, como um urso aprendendo a acariciar. Gabi e Mate, ainda adaptando-se à rotina, frequentavam a escola pública no setor de mansões do Guará, uma construção de tijolos vermelhos lotada de crianças de famílias humildes. As primeiras semanas foram um turbilhão de emoções. Gabi, o mais extrovertido, sentava-se na carteira de madeira gasta, olhos arregalados para o quadro negro onde a professora Dona Clara explicava as letras do alfabeto. Olha, Mate, a gente sabe ler isso. Casa,
como a nossa agora, sussurrava ele durante o recreio, enquanto jogavam futebol com uma bola de pano improvisada. Mate, mais reservado, absorvia as lições em silêncio, mas seu sorriso tímido surgia quando Diego aparecia no portão à tarde, esperando com um sorriso que iluminava seu rosto marcado por anos de cicatrizes. Como foi o dia, pirralhos? Aprenderam algo útil? Perguntava Diego, carregando as mochilas deles nas costas largas. Porém, o passado de Diego não se dissolvia como névoa ao sol. Ele espreitava nas sombras das avenidas de Brasília. Rivais como os remanescentes do grupo de Vargas, agora liderados por um capanga vingativo chamado Marco, um homem de pele morena e cicatriz no queixo que perdera um irmão na emboscada, tramavam nos becos do plano piloto. Marco reunia homens em um bar decadente perto da Catedral Metropolitana, bebendo cachaça e mastigando charutos baratos. O Martinez acha que pode sair limpo. Ele nos traiu, virou santo de repente. Vamos pegar ele e aqueles moleques que ele adotou. Rosnava Marco, batendo o punho na mesa de madeira lascada. Seus informantes, mendigos e pequenos ladrões vigiavam a casa no Guará, relatando os movimentos de Diego. Idas à igreja evangélica local aos domingos, onde ele se ajoelhava em bancos duros, murmurando orações desajeitadas pela primeira vez em décadas. Uma tarde chuvosa, enquanto Diego levava os meninos de volta da escola em um ônibus lotado que sacolejava pelas ruas molhadas, o perigo se materializou. Marco e dois comparsas os seguiram a pé, capas de chuva, escondendo facas afiadas. Ao descerem na parada perto de casa, uma mão áspera agarrou o ombro de Gabi. Ei, garoto, diga ao seu pai que o passado cobra dívidas. Sibilou Marco, seu hálito fedendo a álcool. Diego, sentindo o perigo, girou rapidamente, posicionando-se entre o homem e os gêmeos. Deixe-os em paz, Marco. Eu saí desse jogo. Se quer vingança, venha por mim. Os olhos de Marco faiscaram com ódio. Você matou meu irmão, traidor. Esses pirralhos vão pagar primeiro. Ele avançou, sacando uma faca que reluziu sob a luz cinzenta da chuva. A briga explodiu na calçada escorregadia, pingos d'água batendo como tambores. Diego, desarmado, mas fortalecido pelo milagre, bloqueou o primeiro golpe com o antebraço, a lâmina raspando sua jaqueta de couro velha. Corram, meninos! Voltem para casa! Gritou ele, enquanto Marco o empurrava contra uma parede de concreto úmida. Os comparsas tentaram cercar, mas Gabi e Mate, em pânico, não fugiram. Em vez disso, esconderam-se atrás de um carro estacionado, de mãos dadas instintivamente. Oração, Mate, proteja o tio Diego, sussurrou Gabi, os olhos cheios de lágrimas misturadas à chuva. Suas vozes unidas formaram uma prece urgente. Senhor, duplique nossa proteção. Cubra ele com tua luz, afaste o mal como o sol afasta a escuridão. Enquanto isso, Diego lutava com fúria controlada. Ele acertou um soco no estômago de Marco, dobrando o homem ao meio com um gemido gutural. Eu era como você, cheio de ódio. Mas parei. Você pode também. Um comparsa atacou pelas costas, mas Diego se virou a tempo, derrubando-o com um chute nas pernas. O segundo hesitou, vendo a determinação nos olhos do ex-mafioso. A luz da oração dos meninos, invisível, mas palpável, pareceu envolver a cena. Um vento quente dissipando a raiva, fazendo Marco pausar, a faca tremendo em sua mão. Que diabos? Murmurou o homem, como se vislumbrasse algo além da vingança. Policiais de patrulha, atraídos pelos gritos, chegaram correndo, algemando os agressores. Obrigado pela chance, Marco. Pense no que faz, disse Diego, ofegante, enquanto os levavam. De volta à casa encharcada, Diego enfaixou um corte superficial no braço com um pano limpo, os meninos o assistindo com olhos preocupados.
Vocês não correram. Por quê? Perguntou ele, a voz baixa. Mate, limpando o rosto molhado, respondeu: Porque o senhor é da família agora. E nosso Dom, ele ajudou. Gabi assentiu, e Diego, tocado, puxou-os para um abraço coletivo, o cheiro de chuva e suor misturando-se ao de lá. Vocês me salvaram 2 vezes. Eu não mereço isso, mas vou honrar. Naquela noite, pela primeira vez, Diego se juntou às orações dos gêmeos. Sentados no tapete da sala, de mãos dadas em círculo, ele murmurou: Deus, se for real, guie-nos. Duplique o que esses anjos têm. Uma paz profunda desceu, selando o vínculo. Os meses seguintes solidificaram a transformação. Diego encontrou trabalho honesto como mecânico em uma oficina no setor de indústrias gráficas, consertando motores com mãos firmes que não traíam mais. Ele economizava cada real, sonhando com o orfanato. Vamos reformar o armazém antigo, fazer um lugar para crianças como vocês. Contava aos meninos durante jantares de arroz e feijão temperados com histórias de sua juventude. Não as sombrias, mas as raras memórias felizes de pescarias no Rio São Francisco com o avô. Gabi e Mate floresciam na escola. Gabi se destacava em matemática, resolvendo problemas no quadro com orgulho, enquanto Mate desenhava mapas das catacumbas antigas, transformando trauma em arte. Mas o teste maior veio com a visita à prisão de Maria. Diego dirigiu o velho carro até o presídio feminino em Taguatinga, os gêmeos no banco de trás, com corações acelerados. As grades frias e o cheiro de desinfetante lembravam aos meninos o dia em que a levaram. Maria, mais magra e com olheiras profundas, sentou-se do outro lado do vidro, lágrimas brotando ao ver os filhos. Meus anjinhos, vocês cresceram. E quem é esse homem? Perguntou ela, voz embargada. Gabi explicou, aos tropeços. Ele nos adotou, mamãe. Nos curou. Quer dizer, a gente curou ele. Diego, através do telefone rachado, confessou: Eu era o pior tipo de homem, senhora. Usei seus filhos como escravos. Mas eles me perdoaram e me curaram de uma doença mortal. Agora eu cuido deles e vou lutar para tirar você daqui, com advogados honestos. Maria chorou, tocando o vidro como se pudesse abraçá-los. Perdão? Eu roubei por eles, mas o arrependimento me come por dentro. Diego assentiu. Eu sei. O perdão vem de cima, duplicado pela união. Vamos começar de novo, todos nós. A visita fortaleceu o laço. Diego contratou um advogado pro bono, usando contatos de sua nova igreja para agilizar o processo. Enquanto isso, os gêmeos ajudavam em pequenas obras de caridade, distribuindo sopa em abrigos para órfãos, orando discretamente por feridos que encontravam. Seu dom, ativado em dupla, curava cortes e febres em segredo, espalhando sussurros de milagres pelo bairro. O orfanato Luz dos Anjos começou a tomar forma. Diego reformou o armazém com doações de fiéis da igreja e voluntários locais, pedreiros que doavam mão de obra, mulheres que costuravam cortinas. Gabi e Mate participavam, carregando baldes de tinta e plantando flores no pátio improvisado. Vai ser como uma família grande, Mate, exclamava Gabi, pincel na mão, sujando o nariz de branco. Mate ria, imaginando outras crianças escapando das ruas. Rivais como Marco, agora preso, enviavam mensagens de arrependimento através de cartas. Você tinha razão, Martinez. O ódio me cegou. Diego respondia com paciência, provando que o ciclo de violência podia quebrar. Em uma noite estrelada, sentados no telhado da casa, Diego contou aos meninos sobre sua doença original. A briga de rua em que um pau o atingira na cabeça, desencadeando o Parkinson que o condenara a vegetar. Os médicos riram de esperança, mas vocês, sua oração duplicada me trouxe de volta. Os gêmeos, abraçados a ele,
sentiram o calor do dom pulsar entre eles. A jornada de perdão prosseguia, tecendo uma tapeçaria de Escupiene, onde o crime dava lugar à graça e as catacumbas do passado se transformavam em alicerces de um futuro luminoso. O orfanato Luz dos Anjos erguia-se agora como um farol modesto no coração de Candangolândia, suas paredes recém-pintadas de um amarelo suave contrastando com o cinza opaco das construções vizinhas. O antigo armazém de Diego Martinez, outrora um covil de sombras e ilícitos, fora transformado em um espaço de acolhida. Salas amplas com beliches de madeira nova, uma cozinha comunitária onde o aroma de mandioca assada e carne de sol pairava no ar, e um pátio central com árvores de jabuticaba plantadas pelos próprios voluntários. Gabi e Mate, os gêmeos de 9 anos que haviam iniciado tudo com suas orações duplicadas, agora corriam pelos corredores como pequenos guardiões, ajudando a receber as primeiras crianças de rua. Meninos e meninas magros, com olhos cautelosos que lembravam os seus próprios há alguns meses. Diego, supervisionando as obras finais com um martelo na mão firme, sentia o peito inchar de um orgulho puro, algo que nunca experimentara em anos de poder forjado no crime. Olhem só, rapazes, isso é o que acontece quando a luz vence as trevas, dizia ele aos filhos adotivos, limpando o suor da testa enrugada enquanto pregava uma prateleira para livros doados. A rotina no orfanato era um equilíbrio delicado entre estrutura e liberdade. Pela manhã, as crianças, cerca de 20, resgatadas de catacumbas e becos por freiras da igreja local e policiais compassivos, participavam de aulas básicas na sala de aprendizado, onde uma voluntária chamada Ana, uma jovem professora de cabelos cacheados e óculos redondos, ensinava leitura e aritmética com paciência infinita. Gabi, agora fluente nas letras graças às lições em casa, sentava-se ao lado de um menino chamado Pedro, de 7 anos, que tremia ao segurar o lápis pela primeira vez. Não tenha medo, Pedro. É como desenhar nas ruas, mas com palavras. Veja, C-A-S-A, casa, como esta aqui, explicava Gabi, sua voz animada ecoando na sala iluminada por janelas novas. Mate, mais introspectivo, ajudava nas artes, distribuindo papéis e giz para que as crianças desenhassem seus medos. Monstros da fome, sombras de pais ausentes, transformando-os em cores vivas que decoravam as paredes. Diego, que passara madrugadas calculando orçamentos com uma precisão que sua mente curada permitia, supervisionava tudo com um olhar atento. Seu trabalho na oficina de mecânica fornecia o sustento básico, mas as doações da igreja evangélica, cestas de alimentos, roupas limpas e até um gerador para os dias de blackout aliviavam o peso. Ele contava histórias aos mais novos à noite, não de brigas de rua, mas de lendas indígenas que ouvira de sua avó, ecoando o legado da avó dos gêmeos. Era uma vez 2 irmãos que oravam juntos, e sua força dobrava como o vento nas savanas. Eles curavam não só o corpo, mas o coração dos perdidos, narrava ele, sentando-se em um círculo de colchões no dormitório, os olhos das crianças brilhando à luz de lanternas. Gabi e Mate, aninhados ao seu lado, sorriam em segredo. Sabiam que a história era deles, uma ponte entre o passado doloroso e o presente luminoso. Mas nem tudo era paz. O processo para libertar Maria, a mãe dos gêmeos, arrastava-se como um rio entupido de detritos. O advogado pro bono, um homem magro de terno barato chamado Dr. Silva, visitava o orfanato semanalmente com atualizações frustrantes. O juiz está revisando o caso. Seu roubo foi por necessidade, senhora Maria, mas a prisão está lotada. Pode levar meses, explicava ele em uma reunião na cozinha, papéis espalhados na mesa de madeira.
Maria, em visitas mensais à prisão em Taguatinga, aparecia pelo vidro com o rosto mais sereno, graças às cartas que os meninos enviavam, desenhos de mate e relatos animados de Gabi sobre a escola e o orfanato. Eu sinto falta de vocês, meus anjos. Mas saber que tem um lar, isso me dá força, dizia ela, a voz embargada pelo interfone. Diego, ao lado dos gêmeos, prometia: Eu não paro até você estar aqui, cozinhando feijão para todos. Somos família agora. Enquanto isso, o dom dos gêmeos florescia em segredo dentro das paredes do orfanato. Uma menina chamada Sofia, de 8 anos, chegara com uma perna infeccionada de uma queda nas ruas, febril e choramingando. Os médicos da clínica gratuita haviam receitado antibióticos caros, mas Diego, sem recursos extras, olhou para Gabi e Mate com um aceno sutil. Vão conversar com ela, murmurou. Na enfermaria improvisada, um quarto com camas brancas e um crucifixo na parede, os gêmeos sentaram-se ao lado de Sofia, de mãos dadas sobre a dela. Vamos orar juntas de Sofia. Nosso pai duplica a força quando estamos unidos. Sussurrou Mate. Gabi continuou. Senhor, cure esta ferida como curou o tio Diego. Tire a dor, traga saúde. A luz etérea, agora familiar para eles, emanou das mãos unidas, um calor suave que fez a febre ceder em horas. Sofia acordou no dia seguinte, a perna rosada e sem pus, piscando confusa. Foi um anjo? Perguntou ela. Diego, entrando com bandagem fresca, sorriu. Foram anjos, sim, mas guarde segredo. Esses milagres discretos espalhavam-se como folhas ao vento, atraindo mais doações e voluntários. Uma família rica de classe média no Lago Sul, ouvindo boatos na igreja, doou móveis e brinquedos. A senhora Oliveira, mãe de 3 filhos, organizava chás beneficentes no salão paroquial, arrecadando fundos com bolos de milho e tortas de banana. Diego, você era a lenda das ruas, e agora isso é a mão de Deus, dizia ela, apertando sua mão calejada. Ele assentia, humilde. Sim, senhora, 2 meninos me mostraram o caminho. Mas o ex-mafioso ainda lutava com fantasmas internos. Às noites, sozinho em seu quarto simples, uma cama de solteiro e uma Bíblia surrada na mesa de cabeceira, ele revivia memórias. O pai que o espancava em São Paulo, a primeira morte que ordenara em uma disputa de território, o tremor que o humilhara perante rivais. Perdão, Senhor, duplique minha força para não voltar atrás, orava ele, ecoando as preces dos gêmeos. Uma crise veio sem aviso, uma enchente repentina, comum no Planalto Central durante as chuvas de novembro, inundou as ruas de Candangolândia, transformando becos em rios de lama marrom. O orfanato, em uma área mais alta, resistiu, mas dezenas de crianças de rua, sem lares como o deles, foram arrastadas pela correnteza ou presas em casebres precários. Diego, acordando com o trovejar, reuniu voluntários na madrugada. Vamos resgatar quem pudermos. Gabi e Mate insistiram em ir, apesar do perigo. Nosso dom pode ajudar os feridos, pai, implorou Gabi, usando o termo pai pela primeira vez, que fez o coração de Diego apertar. Relutante, ele concordou, vestindo-os com capas impermeáveis. As ruas eram um caos. Carros abandonados boiando, postes caídos soltando faíscas, gritos ecoando na escuridão. Diego dirigia o carro velho por avenidas alagadas, faróis cortando a cortina de água, enquanto os gêmeos apontavam abrigos. Em uma viela perto das catacumbas antigas, o antigo lar deles, encontraram um grupo de 5 crianças encolhidas em um barraco semidestruído, água subindo até os joelhos. Venham rápido, segurem minha mão, gritou Diego, ajudando-as a subir no veículo. Mas uma menina mais velha, Carla, de 10 anos, escorregou na lama, torcendo o tornozelo com um estalo audível. Ela gritou de dor,
a chuva abafando o som. Gabi e Mate, no banco de trás lotado, estenderam as mãos unidas sobre ela. Oramos agora, Carla. Duplique nossa cura, Senhor. Murmuraram eles em uníssono. O calor fluiu e o inchaço diminuiu visivelmente, permitindo que ela andasse mancando para o orfanato. No resgate, enfrentaram o pior. Um menino chamado Lucas, soterrado por escombros de um muro caído, sangrava de um corte na cabeça. Diego cavou com as mãos nuas, a lama grudando na pele, gritando: Aguente, garoto! Os gêmeos ao lado oraram intensamente, a luz dourada penetrando a escuridão. Lucas foi puxado para fora, consciente e curado o suficiente para tossir água e chorar de alívio. A comunidade, vendo o heroísmo de Diego e os milagres sussurrados, uniu-se. Vizinhos doaram cobertores, a igreja enviou suprimentos. Pela manhã, o orfanato abrigava não 20, mas 40 almas, o pátio transformado em dormitório improvisado. Essa aprovação fortaleceu os laços. Diego, exausto mas radiante, abraçou os gêmeos à mesa do café da manhã, com as crianças ao redor. Vocês são meus anjos duplicados. Sem vocês, eu ainda estaria nas sombras. Gabi, com boca cheia de pão, disse: E a mamãe? Quando ela vem? Diego sorriu. Logo, filho, o doutor Silva ligou ontem. O juiz aprovou o condicional. Semana que vem. Lágrimas de alegria brotaram, e o orfanato ecoou com risadas, um som que apagava ecos de violência passada. Mas o passado testava mais uma vez. Um ex-capanga de Diego, Tico, um homem baixo e nervoso que fugira após a transformação do chefe, apareceu à porta do orfanato uma noite, olhos assombrados. Chefe, eu ouvi dos milagres. Eu matei por você, mas o remorso me rói. Posso ficar? Ajudar? Diego, recordando antigas dívidas de sangue, hesitou, mas vendo os gêmeos ao lado, assentiu. O perdão é duplicado aqui, Tico. Comece limpando o pátio, prove que mudou. Tico chorou, ajoelhando-se, e juntou-se aos voluntários, sua história inspirando outros ex-criminosos a buscar redenção. Maria chegou em uma tarde ensolarada, o carro do Dr. Silva parando na entrada poeirenta. Os gêmeos correram para ela, abraçando suas pernas magras. Mamãe, você está aqui. Ela, com olhos úmidos, ajoelhou-se. Meus anjos, e Diego, o homem que o salvou. Eu ouvi tudo nas cartas. Obrigada. Diego, envergonhado, baixou os olhos. Eu é que agradeço. Eles me curaram primeiro. A família reunida, agora expandida pelo orfanato, sentou-se no pátio, compartilhando uma refeição simples. Maria, cozinhando o primeiro feijão em anos, sussurrou aos filhos: Seu dom, usem para o bem, sempre duplicado pela união. O orfanato crescia, atraindo a atenção da imprensa local. Um artigo no Correio Brasiliense chamava Diego de o mafioso redimido. Ele recusava holofotes, focando no trabalho. Gabi e Mate, ajudantes inseparáveis, oravam por novas chegadas, curando em segredo febres e machucados. Uma noite sob estrelas do céu de Brasília, Diego reuniu todos. Esta é nossa família. O crime acabou, o amor começa. Nunca é tarde para recomeçar. As vozes unidas em oração ecoaram, uma luz coletiva, iluminando o lugar, provando que o perdão, duplicado pela graça, transformava vidas perdidas em legados eternos. Os meses seguintes à chegada de Maria ao orfanato Luz dos Anjos teciam uma tapeçaria mais rica de laços familiares e desafios comunitários, sob o céu vasto e estrelado de Brasília. Maria, com suas mãos calejadas de anos de lavagens em prisões e favelas, assumira o papel de âncora emocional no lar, cozinhando panelas fumegantes de moqueca de peixe e tutu de feijão que enchiam o ar com aromas reconfortantes, evocando memórias de tempos melhores para as crianças órfãs. Ela trabalhava lado a lado com Diego na administração diária,
contando estoques de arroz e farinha nas prateleiras da despensa, enquanto trocavam olhares cúmplices sobre os gêmeos. Você os salvou tanto quanto eles a você, Diego. Eu viajava nos sonhos com eles nas catacumbas, mas agora, isso é um milagre duplicado. Confidenciava a ela uma tarde, enquanto dobravam roupas limpas no pátio sombreado por árvores de goiaba. Diego, consertando uma torneira gotejante com ferramentas emprestadas da oficina, assentia com um sorriso raro e genuíno. E você, Maria? Sua força é o que nos une. Sem perdão, nada disso existiria. Gabi e Mate, agora com 10 anos recém-completados, celebrados com um bolo simples de chocolate doado pela senhora Oliveira, haviam se tornado os corações pulsantes do orfanato. Suas orações coletivas, ativadas pela união de mãos, não eram mais segredos isolados. Elas se estendiam a rituais matinais discretos, onde grupos pequenos de crianças se reuniam no quarto dos gêmeos para preces matinais. Vamos orar pelo dia bom, amigos. O Senhor duplica nossa alegria como o sol duplica a luz. Guiava Mate, sua voz suave, acalmando um menino chamado Joãozinho, que ainda acordava gritando de pesadelos com a rua. Gabi, animado, adicionava toques lúdicos. Desenhos de anjos em papéis coloridos, distribuídos como talismãs. O dom fluía nesses momentos. Um arranhão curado em Pedro durante uma queda no futebol no pátio. Uma febre aliviada em Sofia após uma noite chuvosa. Mas sempre em segredo para não atrair olhares curiosos ou invejosos do mundo exterior. A expansão do orfanato atraíra olhares bem intencionados e inoportunos. A imprensa local, após o artigo inicial no Correio Brasiliense, enviara repórteres para entrevistas. Uma mulher de cabelos curtos e bloco de notas, chamada Renata, sentara-se na cozinha com Diego e Maria, microfones discretos capturando suas histórias. Como um ex-líder criminal vira filantropo. E esses meninos, há rumores de curas milagrosas, indagou ela, olhos afiados. Diego, desconfortável sob os holofotes, respondeu com honestidade medida. Eu era cego pelo ódio, como tantos nas ruas de Brasília. Mas o perdão veio através deles. Gabi e Mate me curaram de uma doença que me matava aos poucos. Agora, pago a dívida ajudando outros. Maria interveio, protegendo os gêmeos. Eles têm um dom da avó indígena, mas é Deus quem duplica tudo. Não é espetáculo, é vida. O artigo resultante, publicado com fotos do pátio lotado de crianças rindo, impulsionou doações. Um empresário do setor bancário enviou colchões novos e uma ONG de São Paulo prometeu programas educativos. Mas o reconhecimento também despertou sombras. Um antigo rival de Diego, não de Vargas ou Marco, mas de uma facção mais distante, um homem chamado Ramon, líder de uma rede de contrabando no entorno do DF. Viu no orfanato uma oportunidade de vingança disfarçada. Ramon, com cicatrizes de bala no braço e um ódio fermentado por uma dívida não paga de anos atrás, enviou espiões disfarçados de doadores. Um deles, um jovem magro fingindo ser voluntário para aulas de reforço, aproximou-se de Mate durante uma sessão de desenho. Ei, garoto, ouvi que você e seu irmão curam gente. Meu chefe está doente. Que tal ajudar? Sussurrou ele, olhos frios como aço. Mate, intuitivo, recuou, correndo para Gabi. Ele quer nosso dom pro mal, irmão. Os gêmeos contaram a Diego naquela noite, enquanto a família jantava no refeitório comunal. Velas tremeluzindo sobre pratos de virado à paulista. Diego franziu a testa, o antigo instinto de proteção despertando. Eu cuido disso, mas sem violência. Oração primeiro. Maria, ao lado, apertou sua mão. Duplique a paz, como ensinamos às crianças. A ameaça materializou-se em uma noite de lua cheia,
quando Ramon e 3 capangas invadiram o perímetro do orfanato, escalando o muro baixo do pátio sob o manto da escuridão. Seu plano era simples e cruel: sequestrar os gêmeos para forçá-los a curar um associado enfermo, ou pior, usá-los como moeda de troca para que Diego abandonasse o negócio de Santinho. Os homens rastejaram como cobras, botas afundando na terra úmida, mas o barulho de galhos quebrados acordou Diego, que dormia no quarto adjacente ao dormitório principal. Armado apenas com uma lanterna e a fé recém-adquirida, ele saiu pela porta dos fundos, sussurrando para Maria acordar as crianças e trancá-las. Fique com eles. Eu distraio. No pátio, sob a luz prateada, ele confrontou os invasores. Ramon, depois de tudo, você vem atrás de inocentes. Eu saí desse inferno por causa dessas crianças. Vá embora, ou a polícia que eu ajudo agora vai acabar com você. Ramon riu, um som gutural que ecoou nas árvores. Você acha que redenção apaga o sangue nas suas mãos, Martinez? Entregue os pirralhos, ou eu queimo isso aqui com todos dentro. Seus capangas avançaram, um deles brandindo uma barra de ferro que reluziu à luz da lua. A briga irrompeu em um caos controlado. Diego desviou o primeiro golpe, sua força restaurada, permitindo um contra-ataque que derrubou o homem no chão com um soco no queixo. Eu não luto mais como antes, mas por eles, eu faço, gritou ele enquanto Ramon sacava uma faca enferrujada. A lâmina cortou o ar, raspando o ombro de Diego e abrindo um corte superficial que sangrou na camisa. Dor lancinante, mas ele não recuou, empurrando Ramon contra a parede do orfanato. Dentro, o barulho despertara as crianças. Gabi e Mate, ignorando os apelos de Maria, esgueiraram-se para a janela do dormitório, vendo a cena. Temos que ajudar, mamãe. O dom duplicado, implorou Gabi. Maria, lágrimas nos olhos, assentiu relutante. Orem de longe, meus anjos. Protejam sem se expor. De mãos dadas na janela, os gêmeos oraram com intensidade febril. Pai, duplique nossa luz agora. Cubra o pai Diego com um escudo invencível. Afaste o mal como o vento afasta as nuvens escuras. Cure qualquer ferida. Traga paz aos corações perdidos. A luz etérea, mais forte que nunca em meio à crise, emanou de suas palmas unidas, estendendo-se como uma aura invisível pelo pátio. Diego sentiu o calor percorrê-lo, o corte no ombro coagulando instantaneamente, a fadiga evaporando. Ramon, no chão após um chute preciso de Diego, piscou confuso ao vislumbrar um brilho fugaz, como se anjos pairassem. Que, que bruxaria é essa? Pare! Gaguejou ele, recuando. Seus capangas, afetados pela paz sobrenatural que acalmava a raiva, hesitaram, um deles largando a barra de ferro como se queimasse. Sirenes distantes aproximaram-se. Um vizinho alertara a polícia. E os invasores fugiram pela brecha no muro, Ramon mancando e murmurando imprecações. Diego, ofegante e com o ombro agora curado, voltou para dentro, abraçando Maria e os gêmeos que o esperavam na porta. Vocês, de novo. O corte sumiu, como mágica. Gabi, chorando de alívio, explicou. Foi nossa oração, pai. Duplicada pela união, você é nosso herói. As crianças, acordadas pelo tumulto, reuniram-se em círculo no refeitório. Orações coletivas acalmando os temores noturnos. Maria, enxugando o suor da testa de Diego, disse: Isso prova, o passado tenta, mas o amor vence. Amanhã reforçamos o muro e nossa fé. A polícia chegou, levando depoimentos. Diego cooperou plenamente, fornecendo nomes e detalhes que ajudaram a capturar Ramon dias depois em um esconderijo no Gama. O incidente, em vez de abalar, uniu a comunidade. Doações para cercas novas fluíram, e a igreja local organizou vigílias de oração, celebrando o orfanato como símbolo de resiliência.
Com a ameaça neutralizada, o foco voltou ao florescimento das crianças. Gabi e Mate lideravam oficinas. Gabi ensinava futebol no pátio ampliado, organizando times mistos onde vitórias eram celebradas com abraços, não brigas. Joguem limpo, como o tio Diego aprendeu. Incentivava ele, chutando a bola com precisão. Mate, por sua vez, criava um jardim dos milagres. Canteiros de ervas medicinais, como boldo e hortelã, inspirados na avó indígena, onde as crianças plantavam e colhiam, aprendendo sobre cura natural. Sofia, agora recuperada e confiante, ajudava Mate sussurrando: Seu dom me salvou, agora eu ajudo os outros. Maria supervisionava, incorporando lições de sua prisão. A liberdade começa no coração, duplicada pela ajuda mútua. Diego, refletindo sobre sua jornada, iniciou um grupo de apoio para ex-criminosos na igreja, convidando Tico e outros remanescentes. Eu era bicho, agora sou homem. O perdão de 2 meninos me mudou. Venham, recomece. Apelava ele em reuniões sob a cruz de madeira. Um deles, um jovem chamado Felipe, confessou ter participado do ataque de Ramon por dívida, mas buscava redenção. Seus gêmeos curam, me ajudem a curar minha alma. Diego, guiado pelos meninos, organizou orações coletivas, o dom estendendo-se além dos gêmeos em momentos de união genuína. Felipe, liberto de vícios por uma paz interior, juntou-se ao orfanato como jardineiro, transformando o pátio em um oásis verde. Uma visita surpresa de Dr. Silva trouxe novidades. O caso de Maria era modelo para reformas prisionais, inspirando libertações condicionais. Vocês construíram algo maior que si mesmos, elogiou ele. A família, agora com Maria integrada, planejava uma expansão. Anexar uma biblioteca com livros doados, onde Gabi sonhava ser professor. À noite, sob o céu do cerrado, Diego reunia todos para histórias. Lembrem, o dom não é só cura do corpo, é duplicar o amor, perdoar o imperdoável. Os gêmeos, abraçados à mãe e ao pai adotivo, sentiam o pulsar da luz entre eles, provando que em Brasília das contrastes, a redenção tecia um futuro onde ninguém era irrecuperável e o recomeço sempre possível, duplicado pela graça divina. O ano que se seguiu à neutralização da ameaça de Ramon marcou a consolidação do Orfanato Luz dos Anjos como um pilar de esperança em Brasília, uma cidade de monumentos grandiosos e contrastes cruéis, onde o Planalto Central parecia ecoar tanto a aspiração quanto o abandono. Diego Martinez, agora um homem de 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos curtos e um sorriso que suavizava as linhas duras de seu rosto, dirigia a operação com uma mistura de autoridade paternal e humildade aprendida na fé. Ele expandira a oficina mecânica no setor de indústrias gráficas, contratando ex-criminosos redimidos como Tico e Felipe para ensinar ofícios honestos, consertar motores de ônibus velhos, soldar peças enferrujadas, transformando o local em um centro de capacitação que alimentava o orfanato com renda estável. Trabalhem com as mãos que Deus curou, duplicando o esforço para o bem. Incentivava Diego aos aprendizes, enquanto limpava a graxa das unhas calejadas, lembrando-se de como suas próprias mãos trêmulas outrora seguravam armas em vez de ferramentas. Maria, reintegrada à família e à comunidade, florescera como a matriarca espiritual do lugar. Seus dias começavam ao amanhecer, amassando farinha para pães de queijo que serviam no café da manhã das crianças, agora mais de 60, vindas de favelas como o entorno de Ceilândia e até de Goiás vizinho. Ela organizava círculos de conversa à tarde no pátio, onde meninas como Sofia e Carla compartilhavam histórias de perdas, tecendo laços que curavam feridas invisíveis. O perdão é como sementes,
Planta uma e Deus duplica a colheita, dizia ela, inspirada nas preces dos filhos enquanto trançava cabelos em meninas que tremiam ao toque de adultos. Sua liberdade condicional, estendida graças ao testemunho de Diego no tribunal, servira de exemplo. O juiz, tocado pela narrativa de redenção, citara o caso em audiências subsequentes, liberando mães presas por crimes menores. Maria, em retribuição, visitava o presídio mensalmente com cestas de frutas, orando pelas que ainda esperavam. Gabi e Mate, os gêmeos de 10 anos, cujas orações haviam iniciado a cadeia de milagres, agora se destacavam como líderes mirins. Seus rostos idênticos, cabelos pretos ondulados, olhos castanhos profundos, iluminados por uma maturidade além da idade. Na escola pública, transferida para uma unidade melhor no Guará, Gabi brilhava em ciências, construindo modelos de aquedutos com materiais reciclados do orfanato, sonhando em ser engenheiro para consertar as ruas como o pai conserta carros. Olha, Mate, isso vai levar água limpa para as catacumbas antigas. Ninguém mais vai viver no escuro, explicava ele durante o recreio, demonstrando para amigos admirados. Mate, o observador, dedicava-se às artes e à natureza, expandindo o Jardim dos Milagres com ervas indígenas como guaraná e copaíba, aprendidas de livros doados pela Biblioteca Nova. Ele levava grupos de crianças para plantios, sussurrando: cada semente é uma oração duplicada, cresce forte quando unida ao solo. Seu dom, ativado em pares, curava agora em contextos mais amplos. Um resfriado coletivo após chuvas foi aliviado em uma sessão noturna, onde 10 crianças uniram mãos em círculo, a luz coletiva emanando como um sol interno, guiada pelos gêmeos. A comunidade ao redor do orfanato transformara-se em uma rede vibrante de apoio mútuo. A senhora Oliveira, com sua energia incansável, coordenava chás beneficentes semanais na igreja evangélica, arrecadando não só fundos, mas voluntários. Professores de inglês do plano piloto, que ensinavam frases básicas às crianças, como Hello, I am strong, para empoderar os tímidos. Um dentista local, tocado pelo artigo no Correio Brasiliense, montava consultórios móveis mensais, extraindo dentes cariados enquanto Maria contava histórias para distrair os pequenos. Isso é duplicar o cuidado, um dente por vez, uma vida por vez. Brincava Diego, ajudando a montar as cadeiras de exame. A imprensa retornara com um documentário curto para a TV local, filmando cenas do pátio. Crianças cantando hinos em português misturado com tupi antigo, aprendido de mate, enquanto Gabi organizava um jogo de queimada que terminava em risadas coletivas. O repórter, Renata novamente, concluiu: aqui, em meio aos monumentos de Brasília, o verdadeiro milagre é humano, duplicado pela união de corações quebrados. No entanto, o passado de Diego não se extinguira completamente. Ele testava a resiliência da redenção em ondas sutis. Uma carta anônima chegou uma manhã de um antigo associado chamado Luiz, o devedor que Diego espancara no armazém, agora livre e buscando contato. Eu ouvi da sua mudança. Perdoe se puder, mas eu preciso de ajuda. Minha família está na rua, como seus meninos foram. Diego, lendo na cozinha enquanto Maria preparava café, sentiu o peito apertar com memórias da violência. O sangue no chão, os gemidos ecoando. Eu causei isso, hora de duplicar o perdão, murmurou ele. Convocando Gabi e Mate, explicou: vamos buscá-lo, mas com oração primeiro. Os gêmeos assentiram, e naquela tarde, em uma viagem de carro pelo entorno, encontraram Luiz em um barraco precário, com esposa e 2 filhos magros. A reunião foi tensa. Luiz, olhos baixos, pediu desculpas pelo roubo antigo que levara à prisão de Maria. Diego,
Ajoelhando-se, respondeu: Eu te machuquei pior. Venha para o orfanato. Trabalho honesto espera. De mãos dadas em prece no carro de volta, a família de Luiz sentiu a paz fluir, um dos filhos curando uma tosse persistente. Luiz juntou-se à oficina, seu testemunho inspirando mais ex-devedores a buscar o caminho. Uma crise maior veio com uma epidemia de dengue no verão escaldante, quando o Aedes aegypti proliferava nos bairros periféricos. Várias crianças do orfanato adoeceram, febres altas e dores articulares, transformando o dormitório em um quarto de enfermaria. Diego, em pânico controlado, coordenou com a Secretaria de Saúde. Mosquiteiros doados, repelentes espalhados, mas os remédios escasseavam. Não vou perder nenhum, senhor. Duplique nossa força. Orou ele à noite, unindo-se aos gêmeos em uma vigília. Gabi e Mate, exaustos mas determinados, circularam pelas camas, mãos unidas sobre as testas suadas. Curem, pai, como curaram o tio Diego, tirem o veneno, dupliquem a saúde. A luz emanou em ondas suaves, febres cedendo ao amanhecer. Sofia acordou suando, mas aliviada, Pedro brincando novamente no pátio. A secretária de saúde, investigando-os recuperação rápida, visitou o orfanato, atribuindo ao clima de união e cuidados preventivos. Mas Diego sorriu em segredo para os meninos. Vocês são os verdadeiros médicos. Essa aprovação elevou o status do orfanato, atraindo parcerias. A prefeitura alocou um enfermeiro residente e uma fundação internacional enviou kits de saneamento. Maria, vendo o impacto, iniciou um programa de mães resgatadas, ensinando costura e culinária para que saíssem independentes. Dupliquem suas habilidades, como o dom dos meus filhos duplica a cura. Motivava ela. Gabi e Mate, agora pré-adolescentes, participavam. Gabi liderando turmas de matemática aplicada, calculando orçamentos do orfanato, enquanto Mate organizava caminhadas ecológicas, plantando árvores ao longo das margens do Ribeirão Tororó para combater inundações. Durante uma dessas caminhadas, encontraram um grupo de crianças de rua remanescentes nas catacumbas antigas, ecos de seu passado. Venham, a gente tem um lar agora. Orai conosco, convidaram os gêmeos, levando-os de volta, suas mãos unidas, selando mais uniões. Diego, refletindo em seu aniversário, uma festa simples com bolo de fubá e violão na igreja, reuniu a família expandida. Eu era um vegetal em vida, condenado pelo ódio. Vocês, Gabi e Mate, me trouxeram de volta com orações que dobram o poder divino. Maria, você completou o círculo. E todos aqui, o perdão não é fraco. Ele constrói impérios de luz. Lágrimas rolaram enquanto cantavam Paz do Senhor, a congregação lotada de rostos transformados, ex-rivais como Luiz, voluntários como Ana, crianças como Pedro, agora fluentes em leitura. O dom dos gêmeos, compartilhado em segredo, curara não só corpos, mas uma rede de almas. Anos depois, o orfanato crescera para 100 crianças, com alas novas financiadas por doações nacionais. Gabi e Mate, adolescentes, estudavam em uma escola técnica, sonhando com universidades. Gabi em engenharia ambiental, Mate em medicina indígena. Diego, grisalho, mas vigoroso, publicara um livro modesto sobre redenção, duplicando a graça, doações revertidas ao lar. Maria, orgulhosa, viajava com palestras em prisões, espalhando a mensagem. Nunca é tarde para recomeçar. O amor perdoa e multiplica. O passado de Diego, investigações policiais antigas, fechara sem punição. Testemunhos de redenção o absolveram. Em uma noite estrelada no pátio, a família sentou-se em círculo, orando. Senhor, duplique nossa jornada, para que outros vejam a luz. A história de Gabi, Mate, Diego e Maria provava. Em Brasília das promessas e dores,
A força do perdão, duplicada pela união, tecia um legado eterno, onde ninguém era irrecuperável, e o recomeço, um milagre diário.